Gravando. Bom dia, já está gravando. Eu vou fazer uma leitura do disclaimer do Finanças na Prática, do FNP. As manifestações expressas por integrantes do FNP Finanças e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional do FNP Finanças. Lembramos também que todos aqui presentes concordam em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais do FNP. Bom, agora eu vou compartilhar uma tela do nosso fact sheet para que a Cíntia fale a respeito. Pessoal, bom dia. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Nós somos o FNP, estamos há 6 meses nessa estrada. Nós já estamos presentes em 23 estados brasileiros, tá? Cumprindo a nossa missão, que é de levar conhecimento para todos aqueles que têm sede de aprender. Atualmente, nós temos aulas diariamente, às 6h30 da manhã, às vezes dobradinha, às 7h30 também, e no sábado. Ou seja, nós funcionamos praticamente 24 horas por dia, inclusive nos nossos grupos do Telegram. Todos vocês fazem parte dessa história, todos vocês são muito bem-vindos. Muito bom, muito bom. Legal, gente. A apresentação da Patrícia, vocês programaram para alguém ou posso eu ajudar a Patrícia? Pode fazer, que é Marcelo. sua, Marcelo. Patrícia, a Patrícia é uma queridíssima amiga, mas uma amiga assim do fundo do coração que Deus me deu. Patrícia foi uma das primeiras engenheiras do ITA, da chamada turma Pioneiras do ITA, uma das primeiras engenheiras do ITA. Ela fez o mestrado na London Business School, tá? Tive o prazer de trabalhar com a Patrícia engraçado, nas 2 casas onde você trabalhou, a gente se esbarrou. Ela trabalhou na Hollenberg Strategy Consultants, lá em São Paulo, e depois ela tem uma carreira lindíssima na Vale, que já vão para quase 18 anos, né, Patrícia? Que aqui no teu LinkedIn ele separa em 2, né? Sempre M&A voando, e a maior parte é M&A, passou por risco e agora está como country manager aí na Holanda. Querida, é um prazer imenso ter você comigo aqui, conosco, aqui com a gente, né? A gente está cada vez mais honrado e feliz com as pessoas que vêm falar com a gente. O objetivo é esse, é trazer pessoas assim, com esse rostinho simples e tranquilo, mas tem uma carreira absolutamente fantástica que vai nos inebriar com toda certeza com a tua apresentação. Tá bem? Obrigado por estar aqui, a palavra é sua. Obrigada, muito obrigada. Imagina, uma honra para mim ter recebido esse convite. Eu até fazendo meu próprio disclaimer, né? Não sou professora, nunca dei essa aula, tá, gente? Eu estou aqui trazendo para vocês um pouco da minha experiência recente, né, como country manager. O Marcelo falou que isso poderia ser bem legal para vocês ouvirem, porque nem todo mundo fala disso, né? É uma função meio acessória, né? Eu vou até detalhar isso um pouquinho mais aqui para vocês. E parabéns pela iniciativa, sabe? Eu achei muito legal e são enfim, as mudanças que a gente tem visto aí no mundo, né? No mundo do ensino e até no mundo do trabalho, né? A gente está cada vez mais ampliando os nossos horizontes porque a gente se conecta, né? De qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar do Brasil. E isso traz, né, uma pluralidade de conhecimento, né? A gente consegue atingir tão longe, né? Tantos canais, e é tão legal, né? Que bom que isso veio para ficar, eu acho, né? Eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui. Eu tinha mandado para o Marcelo os meus poucos slides no fim de semana atrás, mas eu não sei quanto tempo a gente vai levar aqui nessa conversa, então eu queria sugerir vocês a ficarem à vontade para me interromper, fazer pergunta, o que for mais interessante aí no universo do FNP, por favor, fique à vontade, tá?
Patrícia, está aparecendo aquela visão de dois slides. Está aparecendo o slide atual que você quer mostrar, o seguinte e os teus comentários. Ah, é? Eu não sei por quê. Vamos ver. Nesse modelo assim fica melhor? Assim fica aparecendo dois comentários. Pronto, agora... E tira. Isso, pronto, perfeito. Só tirar ali da esquerda, aí fica legal. Exatamente o que você Esse estava daí... fazendo. Isso. Sumir com as miniaturas. Aí fica legal. É engraçado porque eu tô com duas telas, então eu tô com as duas telas aparecendo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Esse é o problema, Patrícia. Eu sempre me enrolo com isso. Quando a gente trabalha com duas telas, dependendo de onde elas estão na tela, a gente fica com essa visão que estava aparecendo aqui para a gente. E agora? Deixa eu tentar agora De novo diferente. vai. Agora foi, perfeito. Vamos embora. Foi? Lindão. Então tá. Bom, eu tentei representar aqui o que é ser country manager, tá? Eu tô aqui há 1 ano e pouquinho na Holanda. Eu tive antes, como vocês mencionaram aí, outras experiências em finanças e acabei vindo parar aqui com essa missão, né, de chefiar o escritório da Vale. Eu não estou aqui, claro, né, para falar da Vale, mas a minha experiência é muito relacionada a isso. Vou tentar trazer mais a minha experiência para vocês do que a teoria de fato, até porque teoria nesse campo, né, do country manager não tem assim não tem tantas fontes, pelo menos não encontrei. Então, eu recentemente estava pesquisando, né, o que é ser country manager, e na hora me lembrei de uma conversa que eu presenciei há um tempo atrás com um dos meus próprios chefes, né, nessa altura da vida eu tenho um monte de chefe, né, e aí ele mencionando, discutindo uma questão com outra área dentro da Vale, dizendo, estamos com um problema com aquele nosso sócio, é um fundo estrangeiro, né, que fez um investimento no Brasil, a gente precisa conversar com alguém mais sênior, etc e tal. Aí alguém sugeriu, vamos falar com o representante deles aqui no Brasil, o country manager, o fulano de tal. Aí meu chefe, não, aquele lá é mais a rainha da Inglaterra, ele não vai resolver isso. E eu fiquei com essa imagem na cabeça, né? Meu Deus, será que o country manager às vezes é visto só como uma rainha da Inglaterra? Como é que isso é bom, né? Isso não é? Como é que a gente pode, né, trazer representatividade, né, colocar a nossa cara como a cara da empresa e, ao mesmo tempo, trabalhar com aquilo que a gente, de fato, trabalha dentro de finanças, né? Ou até mesmo dentro de outras funções, que muitas vezes também acumulam country manager, né? Por exemplo, um diretor comercial, um diretor operacional, né? Muitas outras funções também são funções country manager, tá? Então, eu tinha preparado aqui uma tela muito curta para me apresentar para vocês, mas como vocês já escutaram, eu sou mineira, né? E eu acho que os mineiros, eles são muito enraizados, e eu fico pensando nisso porque, diferente, né, de muitos mineiros, eu acabei saindo de casa, saindo de Minas muito cedo para fazer engenharia em São José dos Campos. Depois desse período estudando engenharia, eu nem trabalhei como engenheira, né? Eu acabei indo para Roland Berger, em São Paulo. Marcelo também estava lá. E depois resolvi que eu queria aprender finanças de verdade, porque antes de fazer o mestrado na London Business School, eu já tinha entrado na Vale e entrei na Vale num setor novo na época, era o desenvolvimento de negócios para metais básicos, para cobre e níquel. E aprendi ali a olhar os projetos de cobre e de níquel que estavam sendo desenvolvidos. Eram novas minas para serem abertas e tal, e essencialmente eu ajudava a fazer o valuation. E aprendi valuation a partir de uma planilha, né, com os outros colegas, né, aprendendo ali como é que faz. E aí eu falei, gente, mas e a teoria, né, atrás desse monte de conta aqui que eu estou fazendo, né? E foi assim que eu resolvi fazer o mestrado, o Masters in Finance na London Business School. Muita gente né, ao meu redor
procurava MBA na época, né? Vamos fazer um MBA fora e tal. Eu falei, mas MBA é muito generalista, eu quero finanças e por isso eu tinha gostei muito do programa da London Business School e acabei indo para lá. E quando eu voltei direto para a Vale, para o Brasil, porque a Vale nessa época tinha um programa e me patrocinou, inclusive nesse mestrado, foi muito bacana. E eu voltei direto para a área de M&A, que também estava sendo formada. A Vale tinha trazido um executivo de banco para montar a área de M&A. A Vale estava nos primórdios daquela estratégia de crescimento internacional. Então, eu logo me juntei ao time para estudar as possibilidades de aquisição, né, de crescimento. Dentro dessa área também tinham vários escritórios ao redor do mundo, né, com funções de desenvolvimento de negócio, que a gente também trabalhava em conjunto. E fiquei muito tempo nessa área, fiz vários projetos muito bacanas, comprei um monte, depois passei a vender um monte também, né? Vendi vários negócios que deixaram de ser estratégicos para a Vale. E aí falei, não, vamos buscar outras coisas aqui de finanças. Foi quando eu entrei na área de finanças corporativas, primeiro, né, com funding e projetos mais estruturados de finanças corporativas. Até outro dia estava contando para o Marcelo um exemplo bem bacana, que são os projetos de streaming, que a gente pode também, num outro fórum aqui, conversar sobre. E riscos financeiros, o que é isso? Né? Risco de crédito, risco de mercado, e seguros também estão comigo ainda, né? Mas quando surgiu a oportunidade de vir para a Holanda, a gente reestruturou a tesouraria da Vale em tesouraria internacional e tesouraria Brasil, que consolida também, que também faz a consolidação da tesouraria internacional. E eu peguei as tesourarias internacionais, deixei finanças corporativas com meu par no Brasil e estou aqui olhando equipes na Malásia, na Suíça, aqui mesmo, né, na Holanda, no Canadá, no Brasil também, lidando também com a China direto, a gente tem uma estrutura grande na China. Então, faço muitas coisas. Além disso, eu sou a country manager. O que significa isso, né? Eu sou a responsável pelo escritório e pela representação da empresa aqui na Holanda, né? Não é um escritório grande, é um escritório pequeno. Nós somos 15 pessoas, mas é exatamente isso que eu pensei em trazer aqui para vocês, né? Por que isso, né? O que eu estou fazendo aqui? Né, por que tem 15 pessoas aqui, né? Quais são essas atividades, né? O que finanças tem a ver com isso? Né? E vocês devem estar pensando, né? Nossa, que coisa chique, né? E o glamour, né? Ironicamente, eu falei para o Marcelo, eu vou contar para o pessoal que é um glamour enorme. A gente se vira nos 30 e tem muito desafio, muita coisa legal, mas também muitos perrengues, né? Muitas dificuldades. Não só na parte profissional, porque tem assuntos novos, né, para mim, e assuntos que não são de finanças, que muitas vezes eu tenho que cuidar, mas até na parte pessoal, né, porque quando você tira um executivo do seu país de origem, manda ele para morar em outro lugar, né, vai a família toda, né, estávamos falando aqui, né, e agora, né, quando é que eu vou conseguir falar holandês, né, então, tem todo um entorno, né, da gente que impacta o trabalho, né, são os perrengues do dia a dia que também fazem a experiência ser riquíssima, né, e ser tão bacana. Tá, então, um pouco do que eu planejei aqui para a gente conversar hoje. Mas fiquem à vontade para interromper. Bom, por que eu vim parar aqui, né? Eu trouxe aqui um mapa global da Vale, tá? Isso está publicado no relatório de sustentabilidade, nos próprios relatórios financeiros da empresa, vocês conseguem achar essa fotografia. Como eu falei, desde o início dos anos 2000, a Vale vem
num movimento de consolidação da indústria e também de diversificação, né? Primeiro foi consolidação, depois foi mais uma diversificação, e várias presenças internacionais vieram nessas aquisições, mas também, mesmo antes das aquisições, a Vale já tinha escritórios fora do Brasil, por exemplo, escritórios comerciais aqui na Europa, era em Bruxelas e até Nova York a gente teve escritório comercial no passado, né? O Japão também é uma presença de longa data. Então, estrutura internacional sempre existiu, né? Alguns momentos mais, alguns momentos menos, mas assim, com funções diferentes, né? Na Europa, além do escritório de Bruxelas, que é bem antigo, também já existiam muitas empresas subsidiárias, né, europeias. A gente já teve até planta de ferroligas de manganês na Noruega e na França, né, que depois foram vendidas. Mas a Europa sempre foi um mercado muito importante para o minério de ferro. Uma presença da siderurgia europeia, né, era muito importante. É claro que a China já virou o jogo, né, há alguns anos, mas ainda assim a gente tem uma base bem sólida de clientes aqui, parceiros de longa data. Então, o escritório comercial sempre existiu. Uma vez que se tem um escritório comercial, a gente tem um fluxo de receitas, né? As vendas que acontecem aqui por entidades locais ou até mesmo de outros países, e por conta disso, essa atividade de trading, né, internacional do grupo sempre foi feita fora do Brasil e era uma dobradinha Suíça-Áustria, né? Em 2019, a Áustria fez alterações nas suas regulamentações fiscais e de forma de encarar, né, os lucros, os dividendos enviados, né, para fora da Áustria, e aí deixou de fazer sentido essa dobradinha Suíça-Áustria, e a empresa acabou estabelecendo a dobradinha Holanda-Áustria. E por causa disso, a financeira, né, a área financeira resolveu tomar conta, né, do escritório aqui da Holanda, e por isso eu fui convidada a vir, porque essencialmente tem uma função de holding financeira para o grupo. Eu vou tentar explicar aqui para vocês um pouquinho o que significa isso, tá? Então, quando várias empresas multinacionais se estabelecem, né, em diferentes países, como eu mencionei, elas têm vários objetivos com isso, né? Muitas vezes são objetivos operacionais. Por exemplo, é um local onde existe uma operação, né, uma atividade completa do negócio, né, uma atividade com receita, com custo, né, com mão de obra, com investimento. Mas pode ser também uma atividade de vendas, né, os escritórios comerciais. Então, o foco daquela equipe ali é receita. Existem as empresas, né, as localidades onde se busca desenvolvimento de negócios. No nosso caso, a gente tem muita atividade de exploração mineral, por exemplo, né, uma espécie de desenvolvimento de negócios. Tem escritórios que são comandados pelos geólogos, né, tem escritórios que são comandados por gente buscando parcerias em determinados setores. Por exemplo, uma época a gente teve intenção de entrar em óleo e gás. Então, eu me lembro de um escritório que a Vale tinha na Venezuela, porque ali é um país, na época, aberto, né, a investidores estrangeiros no setor de petróleo, e a gente podia atuar ali na frente de desenvolvimento de negócios. Não é mais o caso, né? Várias empresas também, eu estou falando da Vale, mas eu vejo isso em diferentes empresas. Eu tenho aqui, por exemplo, contato com empresas brasileiras que estão aqui na Holanda também, que têm função diferente da minha função aqui, né? Eu conheci o chefe da Petrobras aqui, conheci o chefe da Embraer. A Embraer também tem escritório aqui, e a função deles é muito mais na linha do desenvolvimento de negócio e do vendas do que na minha função, que é a de holding, né, e de relacionamento institucional. É claro que o relacionamento institucional
todo mundo que é chefe, né, da presença da empresa num determinado país faz, né? E eu brinco que a função de rainha da Inglaterra é raro a gente encontrar ela pura, né? Mas existe, né? Existem pessoas que estão em determinado país para aprender sobre a regulamentação, né? Para acompanhar mudanças regulatórias. Isso acontece, por exemplo, com fundos de infraestrutura que querem investir no Brasil e aí colocam uma pessoa lá para aprender como é que vai ser o marco regulatório, para enxergar as oportunidades de investimento. Muitas vezes ele não vai ser o cara de M&A, né, ou de desenvolvimento de negócio que vai buscar as oportunidades em si, mas ele tem uma função muito mais institucional. Isso existe. E, por fim, a função de holding, que é uma função mista, eu diria, né? Pode congregar tudo isso aí, né, e mais um pouco, que é tomar conta, né, de outras entidades que estejam no mesmo país ou em outros países, né, que são os investimentos dela. E isso é um pouco do que eu faço aqui, né? Eu achei esse esquema num artigo que eu estava lendo outro dia dessa consultoria chamada Oleto, e eu achei interessante trazer para vocês, porque ele mostra um pouco, tenta, né, categorizar a função do country manager de acordo com aquilo que ele está gerenciando em termos de financial accountability, né? Quer dizer, quais são as linhas do P&L que aquele country manager tem responsabilidade sobre, né? E também um pouco sobre o span de controle, né, que a gente chama, que é a abrangência do time que ele toma conta, né? A responsabilidade dele é só local, né? Tem outras pessoas que regionalmente também têm uma responsabilidade sobre aquele time, como é que funciona isso? E achei interessante porque em cima, né, na parte de cima do slide, eu não sei se eu consigo apontar aqui, deixa eu ver. Vocês conseguem ver o laserzinho? Na parte de cima do slide, a gente vê aquelas funções que são quase mini CEOs, né, que tem, às vezes, um segmento inteiro, né, dentro da responsabilidade do country manager. Então, muitas vezes é um CEO completo para um determinado negócio, por exemplo, como a gente vê da Vale no Canadá, né? A gente tem uma operação grande no Canadá, então o country manager da Vale no Canadá é, na verdade, o chefe, o diretor geral daquele negócio, né? Ele tem não só vendas, né, de base metals ali dentro, mas ele tem a operação do negócio de base metals, né, debaixo dele, ele tem todo um grupo de suporte ao negócio também, né? Como se fosse uma minizinha, uma mini empresa dentro da grande empresa, né? Isso é bem comum também montadora de automóvel, né? Eu estava pensando outro dia, né? O presidente da Ford no Brasil, né? Ele tinha uma mini Ford ali, né? E ele geria aquilo como se fosse uma empresa separada, mas na verdade ele faz parte de um grupo grande mas dentro do país ele é quase que visto como o presidente da Ford, né? Quando a responsabilidade do country manager está muito mais atrelada à receita, a gente enxerga os escritórios de vendas, né? Então, tem as vendas regionais, tem as vendas bem locais, né? A gente, por exemplo, a gente tem escritório em Dubai, né? Nos Emirados Árabes Unidos, que são escritórios de vendas, né? Para pegar os clientes de Oriente Médio, Norte da África. A China também começou puramente como um escritório de venda, né, para buscar os clientes chineses. Então, a linha do P&L que aquele country manager está se responsabilizando é a linha de receita, essencialmente, né? Existem também outros country managers que têm um foco bem mais operacional e puramente operacional, e tem a linha de custo, né? O objetivo é reduzir custo, o objetivo é operar determinado ativo ou exercer determinada atividade no menor custo possível, realizar investimentos. A gente vê isso, por exemplo, na Vale, na Malásia. A Malásia é um centro de distribuição,
dentro, né, da operação de minério de ferro como um todo, o centro de distribuição é uma parte. O Rodrigo, que é o country manager lá, ele está preocupado em gerir aquela operação específica da forma mais eficiente possível. Ele não está responsável, ele não está preocupado com a receita, né? Ele está ali preocupado em fazer a distribuição da forma mais eficiente. Outras operações assim nesse quesito, Oman, por exemplo, também, onde tem uma planta de pelotização, não tem a ver com a venda de pelotas, ele não, né, o chefe em Oman não vende a pelota, né, e sim é a pessoa em Dubai que faz isso, mas ele precisa operar aquilo e colocar dentro da linha de custo o melhor número que puder. E, por fim, na parte de baixo, a gente vê algumas atividades que são puramente administrativas, assim, como o meu escritório aqui, ele só entra no SG&A, né? A gente tem funções suporte, a gente olha fluxo financeiro, né? A gente cuida da governança das subsidiárias e eu cuido das pessoas que estão aqui. Então, eu tenho uma função administrativa do ponto de vista da minha financial accountability, né, vamos dizer assim, e eu cuido das pessoas que estão aqui e também de outros times fora daqui por conta das minhas responsabilidades em finanças que englobam outros países também, né? Então, é interessante ver que algumas consultorias tentam categorizar, né, a função de cada empresa num determinado país, e isso é importante na hora de se fazer uma reorganização societária, e também é importante na hora de buscar a pessoa certa para representar e para ser o country manager, né? Quando você precisa contratar um country manager em determinado lugar, né? Você ou até dentro da própria empresa, né? Buscar um expatriado ou buscar alguém de mercado, é importante ter em mente, né, essa questão principal. Para que essa empresa está ali? Né? Qual que é a função que se espera daquela pessoa? O que a empresa mãe quer naquele país? Né? E por conta disso, quando eu fui pesquisar o que é ser country manager, que eu queria começar aqui falando para você sobre o que é ser country manager, eu achei diversas definições, né? Porque depende muito do que aquela empresa vai querer fazer com aquele país. Então, o country manager é responsável por business development, né? Numa nova região, num país novo, sim, é responsável, né? Tem uma função de expansão internacional? Sim, pode ter, né? Dependendo do objetivo da empresa, né? Ele precisa garantir o alinhamento com a estratégia da empresa mãe, né, do headquarters, e também a implantação das políticas, né, divulgação, cascateamento da missão, né, visão, valores e propósito, sim, o tempo todo, né, e inclusive para fora, né, para os stakeholders, né. Tem que prestar atenção nas leis locais, na regulamentação local? Sim. E olha que isso varia muito, né, de lugar para lugar. Culturalmente também, né, a gente vê muita diferença. Eu acho que aqui na Holanda, comparando com o Brasil, as diferenças são sutilezas, né? Não existe assim uma mega mudança de cultura do Brasil para cá. Mas imagina na Malásia, imagina em Omã, né? Imagina na China, né? Não é muitas vezes uma transição imediata, né, para quem assume essa cadeira, né? Tem que aprender sobre a cultura local, tem que entender não só lei e regulamentação, mas tem que entender a forma de pensar das pessoas, né? Porque senão você não consegue fazer uma gestão do time local da melhor forma possível. Então, também é o representante da empresa num país estrangeiro? Sim, é o representante da empresa. Quando acontece alguma coisa, a embaixada precisa falar com a Vale, ou o próprio governo da Holanda quer saber determinada informação, a primeira pessoa a ser contactada sou eu. É claro que eu vou buscar, né, os experts e as áreas responsáveis dentro da empresa, em outros países, né, para atender da melhor forma possível quem me procura aqui. Né? Pode ser uma oportunidade de negócio, um fornecedor,
né, holandês que quer fazer negócio. Então, é a primeira porta de entrada, é a cara da empresa aqui, né? E eu preciso ter condições de fazer toda a conexão para trás, né? Para trás de mim, para mim, em outras áreas e também em outros países, né? Tenho que fazer a supervisão do escritório, sim, né? Às vezes, questões administrativas bobas, né? Caem no meu colo, do tipo, como nós vamos alugar um escritório com serviço incluído ou nós vamos comprar móveis? Eu tenho que resolver isso também, né? Então, supervisão do escritório físico e das pessoas, né? Também é função do country manager muitas vezes, né? Tem que conectar as prioridades, né, globais para o plano específico do país. Sim, preciso conectar. Às vezes o plano específico aqui é ter, por exemplo, uma estrutura enxuta. Não vou crescer enormemente, fazer um mega escritório, não faz o menor sentido. Isso talvez, né, do ponto de vista local, seria muito melhor e todo mundo acha muito legal, né, morar fora do Brasil e tal, mas a gente tem que entender que os planos globais é de ter uma estrutura enxuta. Então, esse tipo de pensamento do headquarters tem que estar na minha mente o tempo todo. Eu não vou fazer uma gestão aqui que não esteja alinhada com os planos globais da matriz, né? E, por fim, é também minha função fazer a supervisão de outras afiliadas, não só as empresas que são holandesas, né? Eu tenho mais de uma empresa holandesa aqui, mas eu tenho que olhar toda a cadeia para baixo de mim, né? Olhando o organograma de caixinhas, existem várias caixinhas embaixo da empresa holandesa que eu estou aqui hoje cuidando, e cuidar desses investimentos é uma parte importante da minha função aqui, pelo fato de eu estar cuidando de uma holding. E eu vou detalhar um pouco mais isso para vocês, mas é uma tendência que eu tenho visto dos países cada vez mais preocupados em fazer com que as empresas estabelecidas em suas geografias tenham headcount adequado, tenham as atividades adequadas para aquilo que ela se propõe a fazer, e não são só paper companies, né? Então, se eu tenho uma empresa que é responsável por gerenciar os investimentos que ela tem, né, uma empresa holding, eu preciso ter aqui gente que vai fazer isso de fato, não só no papel. E isso tem também me trazido diversos projetos interessantes, que não são necessariamente finanças, mas que muitas vezes acabam caindo no colo de quem tem essa função de olhar o papel da empresa no país como um todo, né? E não só a atividade financeira dela. Eu vou fazer uma pausa. CEO, né, Patrícia? Acaba que você está fazendo um estágio para CEO. Não. A única diferença que eu diria que o estágio para CEO, se tivesse aqui operação, né, com execução de atividade, aí sim, né? Mas no fundo né, Marcelo, porque é muito assunto, né? Você gerir o escritório como um todo e não apenas a atividade, né, de finanças do escritório, realmente vem uma bagagem de administração, né, de business gigante, que não necessariamente a gente aprendeu no mestrado, muito menos na faculdade, né? Então, é uma experiência riquíssima, é muito rico, muito interessante, mas para ser CEO ainda tem muita coisa. Agora, Muita coisa para cuidar. Patrícia, quem está falando é o Zé Lugo aqui. Só uma pergunta, então, mas na linha do Marcelo, mas mesmo essas unidades operacionais como a Malásia, como você faz a função de holding aí, de alguma forma você tem que estar se reportando em termos de produção, que você faz fluxo de caixa, quer dizer, na realidade você acaba envolvido na operação também na parte comercial, né? Sim e não.
Sim, porque, de uma certa forma, a própria função de tesouraria me dá esse viés e essa visão do fluxo de caixa global como um todo, ok? Como holding, eu não preciso tocar, né, as funções financeiras específicas das minhas investidas daqui, né? Eu posso, de certa forma, estabelecer a minha participação como se eu fosse do conselho das minhas empresas investidas, e aí as empresas investidas que têm pessoal local para fazer toda essa parte da micro tesouraria, sabe, do fluxo de caixa, da receita e tudo, não necessariamente eu faço esse serviço daqui para elas, mas a gente tem sim uma visão do todo por conta das atividades de tesouraria. Mas a parte de gestão dos investimentos é uma visão mais macro que a holding tem que ter, sabe? Não micro, é mais macro do tipo governança, entendeu? As decisões mais estratégicas das subsidiárias, de certa forma, eu preciso ficar sabendo. Eu não vou fazer gestão de todas as empresas da Vale, impossível, tá? De todas as empresas que tem para baixo. E a gente tem uma equipe espalhada no mundo inteiro que cada um, né, cuida das suas atividades. Mas algumas coisas a gente, como holding, precisa olhar porque afeta a atividade da holding, afeta o pagamento de impostos aqui, por exemplo, entendeu? Afeta o fluxo de caixa, talvez eu não possa trazer todo o dinheiro de uma vez, de um lugar para outro. Então, é impressionante assim a teia de, de relacionamentos que existem entre empresas. Relacionamento financeiro, relacionamento societário, relacionamento tributário. Tá? É realmente um mundo que pode ser tão complexo quanto a gente quiser. Né? E você reporta para quem? Para a diretoria financeira? Como é que faz? Eu Aqui, reporto para a diretoria financeira, sim, eu reporto para o diretor global de tesouraria, e como eu falei, né, eu tenho um par que a gente divide tesourarias geograficamente e algumas funções de finanças corporativas. E nós dois reportamos para o diretor de tesouraria, além do back-office financeiro que fica separado, reporta direto para o diretor de tesouraria também por questões de segregação de função, né? E o diretor de tesouraria reporta para o CFO, junto com outras áreas de finanças, né, controladoria e tal, que são áreas pares, né, da diretoria de tesouraria. Não, sai. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não, já tá. Marcelo, você está mutado. É que alguém tinha deixado o microfone aberto e algum cachorro subiu, ganhou um sai, sai, sai. Coisas de domingo de manhã. Ai, ai, Então, bom, tentando fazer um pouco, né, da teoria do que ser country manager, né, e aí voltando um pouco aqui para minha própria experiência, o que eu estou fazendo aqui, né, e o que finanças tem a ver com isso, né? Como eu comentei, eu estou aqui como country manager, mas eu tenho as funções de tesouraria internacional, né? Então, sentada aqui, né, eu olho tesourarias em outros locais do mundo, né? E isso tem contas a pagar, contas a receber, né, fluxo de caixa para EMENA, né, para mercado europeu, Middle East, North Africa, né, a partir de uma equipe sentada aqui e também sentada na Suíça, mercado japonês e China, tá? Dentro da China, a gente tem uma modalidade muito interessante também para um papo à parte, que chama Trade Finance, né? Que é eu tenho uma equipe na Malásia que olha para os nossos clientes chineses que nos pagam com carta de crédito e a gente precisa transformar as cartas de crédito em dinheiro na conta, né? Então, é um fluxo muito importante, né? Baseado nas leis internacionais de comércio, de importação e exportação, e assim, um processo crítico para a gente, que eu olho daqui também. Junto com isso, a gente tem uma teia, né, como eu falei, de intercompany loans, porque muitas vezes a forma de transitar com caixa entre esses diversos locais, né, diversas empresas e tesourarias é via empréstimos intercompanies, às vezes é dividendos,
né? Mas a maior parte das empresas que eu vejo também, né, outras multinacionais que eu converso também usam muito intercompany loans, né, para transitar de forma mais fácil com caixa entre países. E eu também olho riscos financeiros que são focados em risco de crédito, então a qualidade dos clientes e dos fornecedores, né, avaliação de crédito, né, discussão com as áreas comerciais sobre a forma de pagamento, né, se a gente dá prazo, não dá prazo, né, se a gente pede garantia, né, se a gente paga adiantamento para fornecedor. Então, tudo isso passa pela minha equipe de risco de crédito. Risco de mercado também, as nossas estratégias de hedge, né, o que a gente quer proteger, como uma espécie de normativo, tá? Não como um executor. O executor do hedge é outra área, mas eu preciso ter toda uma análise de risco financeiro em torno da variação de preço de commodity, câmbio, e outros riscos financeiros que a gente consiga proteger. Então, também tem uma equipe micra para isso, né? E seguros também está comigo. Então, globalmente, todos os seguros da companhia, seja para proteção de ativos, seja para responsabilidade civil, seguro de carga, que está nos navios viajando por aí, seguro de E&O, né, que são os seguros dos executivos como um todo. Então, sentada aqui, eu vejo essas funções como um todo e a equipe espalhada aí por vários escritórios. Tá? Segundo aspecto principal para mim, como eu mencionei, é a gestão dos investimentos da holding e é essencialmente o que a equipe aqui da Holanda cuida. Tá? Então, a gente precisa olhar a governança local, né? Então, composição, o estatuto das empresas locais e também das minhas subsidiárias principais em outros países, né? Como que a gente vai lidar com reuniões de conselho, né? Decisões de acionistas, tem uma papelada danada, né? Para fazer todo ano, tem que acompanhar o fechamento contábil das empresas aqui. Então, eu faço contabilidade em Dutch GAAP, né? Acompanha a auditoria externa, quando tem auditoria externa, né? Não são todas as empresas que são auditadas, mas a empresa aqui da Holanda é auditada. Além da própria função micro, né, financeira aqui, de contas a pagar, e a gente precisa fazer o acompanhamento de projetos estratégicos que as subsidiárias estão implantando, né? Por exemplo, a Vale Canadá, que é a nossa principal entidade da operação de metais básicos, tem uma subsidiária na Nova Caledônia, que é a Vale Nova Caledônia, e a Vale Canadá está vendendo a Vale Nova Caledônia. Então, isso é uma atividade crítica de uma subsidiária minha. Eu estou trabalhando nesse projeto? Não, não estou. E também não é para estar, mas eu como holding, digamos assim, né, da Vale Canadá, já que ela está embaixo de mim, alguma informação eu preciso saber do que está acontecendo e ter daqui essa função de fato de gestão dos investimentos da holding a partir daqui. É claro que a gente não está aqui para ficar duplicando trabalho, tá? Eu não vou ficar repetindo coisas que outras áreas, né, estão fazendo. Deus me livre, né? Acho que isso seria a maior ineficiência do mundo, mas a gente precisa ter condições de garantir substância. Essa é a palavra-chave, é a palavra da moda do momento. Né? As entidades, quando elas são estabelecidas em determinados países, elas precisam cumprir com requisitos de substância que aquele país exige, e muitas vezes essa substância passa por, de fato, executar aquilo que ela se propõe a ser, né? E não ser simplesmente uma paper company, né? Isso é importante, e eu acho que é uma preocupação e deveria ser uma atividade de todos os country managers, de todas as empresas em qualquer lugar, né? Porque a ausência dessa substância pode trazer consequências financeiras graves, muitas vezes, para o grupo, né? São multas e, enfim, acusações de
evasão fiscal e danos reputacionais que às vezes não são nem medidos, né, financeiramente. E, por fim, a terceira função, como eu mencionei, é a representação institucional. Então, é algo que ainda está começando e foi muito prejudicado, né, com essa história da pandemia, do home office. Eu quase não circulei, né, não tive condição, por exemplo, de conhecer base de investidores, né, investidores financeiros que poderiam entrar, né, fazer parte dos nossos acionistas. E uma das coisas que existem muitos fundos, né, principalmente fundos de ESG, aqui na Holanda, ou sediados aqui na Holanda, fundos internacionais, mas com uma presença aqui na Holanda, e a gente tinha, né, no início, ainda tem, né, mas está um pouco difícil de implementar uma intenção de eu ajudar o time de relações com investidores nessa comunicação mesmo com esse tipo de stakeholder, né? Divulgar as ações que a Vale tem feito, né, na direção ESG e todo o endereçamento das questões reputacionais que a gente tem feito globalmente, né? É claro que o time de relações com investidores esse é o arroz com feijão deles, né? E a ideia seria que eu desse um suporte local, mas isso a gente ainda não conseguiu implementar com tantas restrições aí relacionadas à pandemia. E tem agências de fomento também em vários países, aqui na Holanda não é diferente. Essas agências de fomento, elas procuram estreitar a relação entre países. Então, por exemplo, Brasil, UK, existe uma agência de fomento no UK, e também existe na Alemanha, que fornece, inclusive, funding, né, competitivo para empresas buscarem fornecedores alemães ou ingleses. Então, agências de fomento aqui também são muito ágeis, são muito abertas, né? Os holandeses são traders por natureza. Então, a gente tem um espaço, eu acho, né, para crescer nesse sentido, mas isso não tem sido, até por falta de tempo, assim, o meu principal fórum, tá? Alguma questão até aqui? Vocês querem que eu vá mais rápido, mais devagar? Agora que eu estou vendo Minha que querida, estamos achando maravilhoso. tem Divirta-se. 10 Nossa. minutos. Não tem Patrícia, não. A gente vai até 9h30, 10 horas. Você fica à vontade, fica à vontade. Patrícia, queria fazer só uma pergunta relacionada à questão dos intercompany que você falou. Quer dizer, como é que fica isso vis-à-vis as tributações locais dos diferentes países onde as empresas estão estabelecidas, né? Isso aí. A gente quando estabelece um intercompany, a gente precisa, primeiro, esse tipo de tarefa nunca é uma tarefa puramente financeira, tá? Eu costumo dizer que eu não sou ninguém sem meus advogados societários e tributaristas. A gente precisa do input, né, tanto da legislação local quanto do tributário quando estabelece esse tipo de relação entre países, tá? Existe uma questão muito sensível, que é o transfer pricing, um conceito, não sei se vocês conhecem, mas um conceito que exige que a relação entre empresas intercompanies seja em mesmas bases, como se fossem com terceiros, né? O famoso arm's length. E então, o transfer price nos empréstimos intercompanies, ele precisa ser observado, ou seja, eu não posso colocar um juro qualquer num loan de uma empresa para outra. Eu tenho que mais ou menos balizar com o mercado e com o que a legislação desses dois países exige, né? Então, muitas vezes a gente faz um intercompany loan com juros, ou sem juros, ou com, enfim, níveis diferentes de juros, e a gente paga o imposto no país que tem a receita. Paciência, é isso mesmo, né? Então, muitas vezes a gente, antes de estabelecer um intercompany ou antes de terminar com um intercompany, a gente tem que olhar
quase que com uma visão holística, o que aquilo vai impactar em diferentes países. Muitas vezes não é só entre os países que são onde as empresas contrapartes estão estabelecidas, tá? Às vezes até a holding de alguma delas vai ser impactada com esse tipo de arranjo. E isso é uma legislação que vem mudando, né? Que vai se atualizando. Então, muitas empresas multinacionais tinham toda uma estrutura estabelecida de anos, e aí a legislação vai mudando e as empresas saem correndo para desfazer ou refazer ou alterar, né, a relação de loans ou de fluxo de caixa entre uma empresa e outra, né? Isso acontece muito, e isso até é uma das áreas que eu trabalho muito recentemente, né? Eu e uma equipe, a gente tem uma rotina de constante revisão de tudo isso, sabe? Já tem uns 2 anos que a gente vem olhando para todo o arcabouço, né, de fluxo de caixa entre as empresas para analisar se está tudo certinho, se a gente não... A legislação mudou e a gente não percebeu em algum lugar, sabe? Se a gente pode trocar um fluxo de loans por um fluxo via dividendos, às vezes né, pode ser mais vantajoso. Então, isso faz parte. Eu diria que esses são projetos que têm um pé na tesouraria e um pé na parte de holding, sabe? Porque as duas coisas interferem. Então, toma também uma parte grande da minha função aqui. Eu até, inclusive, planejei falar... Fala. Alguém ia fazer uma pergunta? Não, Patrícia, pode seguir. Tá. Então, planejei falar bem rapidinho um pouco aqui sobre tesouraria. Eu acho que vocês, enfim, devem saber o que é uma tesouraria, mas é essencialmente gestão do caixa. Então, isso mesmo que você falou, né? Se eu estou vendo receitas vindo dos escritórios de vendas, né? Eu lido com a administração de vendas, às vezes eu tenho relação até direta com o próprio cliente, por causa da função de AR, né? De cobrança. E, por outro lado, eu tenho toda uma relação com o back-office global, né, com outras tesourarias, né, com a mesa de operações, que realiza as operações de câmbio, e com isso eu preciso planejar todo o fluxo de caixa, né, de um lugar para outro e estabelecer empréstimos ou estabelecer fluxo de dividendos. Então, no fim das contas, essa é a gestão do cash flow, né, que a gente faz, tanto para fora quanto para dentro. Né, incluindo programas de capital de giro também, né? Como eu mencionei, o Trade Finance que o meu time da Malásia cuida, e até o time aqui da Europa também faz uma gestão de antecipação de recebíveis, né? E tem todo um programa para liquidez do grupo como um todo, além desse fluxo intercompany e gestão, né, dos contratos financeiros globalmente, né? Tem, por exemplo, empresa que acessa o mercado de capitais. Isso é muito comum, né? As multinacionais estabelecem um veículo para ser o emissor de bonds, né? E aí, o dinheiro entra, você emite um bond, o dinheiro entra. Lá num país né, variado, no nosso caso ainda é Bermudas, da Petrobras é aqui na Holanda, por exemplo, e agora, né? Como é que faz para o dinheiro ir parar onde ele tem que parar, né? Onde é que está onde é o cash pooling ou onde é o principal pagador, né, de contas, né? Então, isso tudo faz parte, né, da função de tesouraria, e a gente tenta olhar isso de uma forma global. Apesar de eu estar cuidando da parte internacional da tesouraria, não tem como, né? A gente acaba olhando isso não só nos locais onde eu estou, mas também como isso chega até o Brasil, né? E até os investidores, no último caso, né? Olhando, então, essa cadeira da gestão dos investimentos da holding, que eu acho... Alguém quer fazer alguma pergunta de tesouraria antes de eu passar para cá? Desculpa pular assim tão abruptamente, mas a gente pode passar para essa parte. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a sua experiência. Porque você veio de M&A, né? Então, toda essa parte de tesouraria e tudo, esse é o que você está... quer dizer, o que torna a tua experiência em M&A mais fácil para lidar com essa questão dos investimentos, né? Uhum.
exemplo, a Nova Caledônia lá, que você tem mais condição de avaliar o valuation e tudo, como Marcelo, como está sendo feito lá, mas toda essa parte de tesouraria é uma experiência nova para você. Né? E, Laurinha, o negócio é o seguinte, por que tem que ser a preço de mercado? Eu conheci uma empresa multinacional aqui há uns anos atrás que fazia intercompany com preço abaixo de mercado para poder dar prejuízo aqui e dar lucro lá na holding, tá? Sua experiência, por favor. A minha? Ou você está falando para o Laurinho? Não entendi. A minha? Não, a sua experiência, essa parte da tesouraria, tudo é adicionado para você. É uma questão de experiência, o resto você já tinha, né? Sim, não, é verdade. Eu assumi essas funções de tesouraria em 1 ano e pouquinho, né? Não tem muito tempo e eu venho aprendendo, né, sobre isso. Eu já vi vários exemplos. Já vi, como eu mencionei, juros de mercado, já vi juros zero, já vi juros acima de mercado ou abaixo de mercado, tá? Isso depende muito da legislação envolvida e até do próprio arcabouço fiscal, não só do Brasil, não só do país envolvido, mas do Brasil também, tá? Até um ponto que eu trouxe aqui nesse slide para tratar com vocês. Existem diferentes formas, né, dos países hoje em dia tributar o lucro das empresas, né? E o TBU, que é a tributação em bases universais, que foi adotado pelo Brasil, hoje em dia o Brasil tributa lucro em qualquer lugar do mundo. Lucro no exterior também é tributado na mesma alíquota, 34%. Né? Então, o que adianta estabelecer prejuízo no Brasil e lucro no outro lugar? Vai dar no mesmo, entendeu? Então, determinadas legislações, esse negócio do transfer pricing não é tão crítico, mas em outras pode ser. Se a gente, por exemplo, se a empresa tem um saldo de prejuízo acumulado em determinado lugar e aí não vai ter saída, né, de imposto, mas vai usar o prejuízo, aí sim pode fazer sentido colocar determinados juros de mercado no intercompany, né? E nem todos os países exigem, né, também esse juros de mercado em cima dos intercompanies, né? No caso do Brasil, sim, é exigido. Se a gente tem um intercompany com o Brasil, que não é comum, tá? Ele tem que ser a preço de mercado. Mas entre Suíça e Holanda, ou entre Suíça e um outro país, por exemplo, Bahamas ou Barbados, não precisa. Então, é variado. Minha experiência é bem, bem variada e a gente procura mexer sempre que precise, sempre que pode. Pode reduzir, pode aumentar, ou precisa aumentar juros, a gente faz, né? Acho que depende muito do objetivo do loan e também da localização. Patrícia, só para responder rapidinho aqui o Lobo, teve uma vez, Lobo, que para não dizer que o juro era zero, não, vamos usar LIBOR de 3 meses. Era praticamente zero, mas formalmente era LIBOR de 3 meses, tá? Que estava no contrato. Hoje em dia, né, a LIBOR está tão baixa que está quase, realmente está quase zero em vários dos nossos loans que estão a preço de mercado, né, também. Bom, mas para detalhar um pouquinho mais essa função, né, de gestão dos investimentos da holding, eu preciso primeiro passar pelas razões disso ser do jeito que é, né? Por que as empresas fazem holdings financeiras e colocam, né, diversas caixinhas dentro das suas estruturas societárias, né, que as coisas vão ficando cada vez maiores e mais complexas à medida que o negócio vai crescendo e cada atividade ganha uma sociedade diferente, né? Mas isso é normal e isso é bom, né? Primeiro porque
muitas vezes é interessante segregar os negócios, né? Você quer colocar minério de ferro numa entidade e cobre em outra, isso pode ser a intenção, ou não, né? No Brasil, a Vale faz minério de ferro e cobre na mesma entidade, a Vale SA, né? Mas se a gente quer eventualmente já preparar um determinado negócio para uma futura transação ou para ser uma JV, para atrair um sócio, é melhor já fazer a atividade começar numa separada. É uma das atividades mais complexas que eu já presenciei na vida, acho que Marcelo também. Lembra da Login, né, Marcelo, que eram atividades de cabotagem da Vale, que, nossa, não é mais core, vamos separar, vamos fazer uma empresa à parte para poder fazer para um IPO, né? É sempre bastante complexo fazer esse tipo de projeto. Então, tendo isso em mente, muitas empresas já começam negócios diferentes, em entidades diferentes, para ter essa flexibilidade no futuro, né? Às vezes é necessário até para mitigar risco, ou isolar determinadas perdas, atividades que são mais arriscadas, por exemplo, desenvolvimento tecnológico, né? Vamos investir num negócio de soluções de energia, beleza, mas vamos fazer numa entidade separada, criar, né, uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico, né, para executar aquele teste, pode dar certo, pode não dar certo. Isso também pode acontecer com exploração mineral, exploração de petróleo, né? É muito comum se estabelecer SPVs para ventures, né? Para projetos específicos, porque isso no futuro pode isolar um passivo, né? Um futuro passivo, além de ser flexível para trazer o parceiro, né? Existe também, muito comum, a gente separar determinados ativos ou funções, né, em empresas específicas para isso. Por exemplo, aqui na Holanda é comum ter empresas para deter as propriedades intelectuais. E eu nem sei por quê, talvez porque tem uma legislação específica para o assunto, e aí essas empresas que são as donas de propriedade intelectual, elas fazem direito de uso, né? Fazem contratos de royalties, né? Dentro do próprio grupo ou com terceiros, né? De forma mais fácil, né? Mais eficiente. Como eu mencionei, as empresas financeiras puras, né? Para acessar mercado de capitais, para emitir bonds, né? Que também muitas vezes são isoladas, porque tem toda uma regulamentação específica, você tem que fazer todo um arcabouço contratual, né? Específico para emitir um papel no mercado, e é muito mais fácil que aquilo fique circunscrito numa entidade separada, né? Então, é bom ter uma determinada segregação, pode servir ao objetivo do negócio, às vezes isso passa a ser desnecessário e as empresas acabam concentrando, fazendo fusões, liquidações, extinção de empresas também, quando não precisa mais daquela caixinha separada, né? Que mais? Quando a gente precisa fazer alocação de capital também com uma certa flexibilidade, né? É uma grande vantagem a gente ter uma holding, por exemplo, quando a holding ela é dona de um outro investimento, que você tem um parceiro, é muito melhor você fazer um shareholder loan, né? Um empréstimo intercompany para aquela JV, do que fazer uma contribuição de capital, porque a contribuição de capital vai a fundo perdido, o shareholder loan você recebe de volta, né? Tem mais prioridade do que um dividendo, se você tem ali uma parceria com outras empresas, né? Então, essa flexibilidade, né, de escolher entre contribuição de capital / dividendos ou empréstimos é muito interessante também do ponto de vista financeiro. Às vezes a gente precisa segregar também uma entidade para ser o cash pooling, né? Onde é que nós vamos pôr o porquinho, né? Que eu brinco, né? Quem é que vai ter a chave do cofre, né? Não dá para ficar o caixa esparramado por diversos locais em diversidades de empresas, né? Acho que é importante ter a gestão do caixa
mais para centralizada do que descentralizada, né? Também tem um debate enorme em torno disso, mas minha visão pessoal é que a gente cria canais eficientes, né, de fluxo de caixa quando a gente tem poucos canais, né? E por isso a gente precisa de um cash pooling. Né? Muitas vezes isso é função de tratados bilaterais, né, entre países, né? É muito comum esse tipo de tratado, por exemplo, Brasil-Holanda, Brasil-Suíça não tem tratado, Estados Unidos-Holanda tem um tratado, eu aprendi recentemente que distribuição de dividendos da Holanda para os Estados Unidos pode ser tributada a 5% ou a 30%, olha a diferença, né, dependendo das condições entre as holdings, né, dependendo da característica da holding que está distribuindo dividendo ou que está recebendo dividendo. Então, isso influencia muito, e isso também causa, né, a criação de holdings específicas para aproveitar um determinado tratado, né, ou não, né, ou porque não dá para aproveitar um tratado, então vamos criar a holding em outro lugar, né. Os países que atuam, né, que possuem muitas empresas com essa função de holding também, estão apertando cada vez mais as regras CFC. Tá? O que são essas regras CFC? São as regras de tributação para as empresas controladas, ou seja, Controlled Foreign Countries, são empresas controladas da entidade de holding aqui na Holanda, podem vir a ser tributadas, mesmo não estando aqui, né? Porque as regras CFC querem pegar as atividades de holding vazias, né? As famosas paper companies. Então, se eu não tenho a substância, por exemplo, numa entidade nos Emirados Árabes, né? Em Dubai, que não tem a substância estabelecida e está ali simplesmente fazendo papel de intermediário, e tem uma receita lá em Dubai, a Holanda vai tributar, porque é uma subsidiária minha, e eu vou pagar o mesmo imposto que eu pago aqui, numa empresa aqui. Então, uma série de regras que são criadas em vários países, né? Aqui na Europa está muito comum, para desincentivar as estruturas criativas e as paper companies vazias, né? Mesma coisa o TBU, que eu mencionei, que é a tributação em base universal, e cada vez mais a gente vê os CBCs, que são os Country by Country Reports, que são as autoridades fiscais exigindo que a gente reporte o resultado de todos os países, e país por país, né? A Vale tem desde o ano passado, um relatório muito interessante, que é o Tax Transparency Report, o relatório de transparência fiscal, onde a gente divulga o imposto que é pago em todos os locais, né? E isso tudo direitinho, né? Conforme as regras brasileiras e também as regras locais, né? E isso é a tendência, né? Que tenha mais transparência, né? Cada vez não só na parte de governança, né, e de processo, mas também na parte tributária e de estrutura, né, razão de ser da estrutura, né, por que as empresas estão onde estão, né, você está tendo alguma vantagem com isso, né, qual é a vantagem, eu quero saber, né, recentemente também aqui na Europa entrou em vigor uma nova diretriz de divulgação, né, de determinados tipos de transações para as autoridades fiscais locais, né, da Holanda, onde você está, e a autoridade fiscal local também é obrigada a divulgar isso para outras autoridades fiscais da OCDE como um todo, né, da Comunidade Europeia, e para todo e qualquer deal que for feito, que cumpram determinados critérios, visando buscar as estruturas criativas e, enfim, redução de imposto ou qualquer coisa do gênero, né? Então, acho que cada vez mais a transparência e a substância tem que ser preocupação de quem está cuidando da atividade da empresa em determinado país, não só naquele país, mas principalmente o impacto que aquele país pode ter na matriz e em outros locais também, né? Então, a holding financeira vem para atender essas duas coisas, né? Tanto segregar o negócio e pensar na forma estratégica do negócio atuar, mas também na forma de
planejar a alocação de capital e responder a essas exigências de transparência e de substância econômica, né? E, por fim, isso tudo pautado pela governança, né? Eu tenho que cuidar da governança das empresas locais e também das minhas subsidiárias, e isso precisa estar padronizado, né? Não adianta eu fazer reuniões de conselho, né, da empresa aqui da Holanda, tudo bonitinho, né, 4 vezes por ano, né, chamo os conselheiros. Os requisitos de substância exigem que eu faça reuniões locais, né? Os conselheiros têm que viajar para cá e sentar numa cadeira aqui na Holanda para fazer uma reunião de conselho, né? Isso já é prática em vários outros países, até nos países chamados paraísos fiscais, já estão adotando esse tipo de exigência de substância, né? É o mínimo minimorum, né? Que exista alguma reunião de conselho, que as decisões sejam tomadas, né, em solo e no solo local, com as pessoas apontadas para tal presentes, né? Essa é a governança mínima que eu tenho visto assim em diversos países, né? E a holding tem que cuidar para que isso aconteça. Não só aqui, mas eu tenho que cuidar para que isso aconteça também lá em Dubai, como eu estava falando, né? Se eu tenho uma subsidiária em Dubai, quem são os diretores daquela subsidiária? Eu preciso que tenha gente local e eu preciso que pelo menos na proporção de 50%, né? Tá, as decisões estão acontecendo lá, né? Os processos estão passando por lá, ou aquela empresa está lá só, né, fazendo nada, né? Só de intermediário. Isso é uma preocupação que o meu time aqui de governança tem, e para isso, né, eles precisam coordenar todo um fluxo de informação, né, de documentação societária, a gente tem que ter tudo aqui arquivado, se a gente for alvo de uma fiscalização, né, tributária, a gente tem que ter todas as evidências de que está tudo certinho, né? E a representatividade, né? Eu também tenho um monte de subsidiário embaixo de mim e não faço parte de conselho nenhum? Não pode ser, né? Então, hoje em dia, eu sou representante, né, digamos assim, da holding em várias outras entidades, né? Assino um monte de papel, né, no Japão, né, na Suíça, em vários outros países, porque eu sou da holding, eu preciso fazer parte do conselho da minha subsidiária. Esse é o normal, né, num negócio. E por isso a gente precisa garantir que essa representatividade está apropriada, né? Um ponto muito importante nessa parte de governança, que também é um ponto de atenção aqui para a gente, são os contratos de prestação de serviço. A gente falou muito dos intercompany loans, né, que são estabelecidos para fazer esse fluxo de caixa andar de um lugar para o outro, né? Mas eu aprendi recentemente, eu tive que estabelecer aqui e também em vários outros países, contratos de prestação de serviços, porque se eu tenho aqui uma pessoa sentada em Amsterdã fazendo trabalho de governança para uma outra empresa em outro país, eu preciso cobrar por isso. Eu não posso deixar essa relação intercompany de prestação de serviços assim descontratada, né, na informalidade. E além disso, né, essa contratação precisa ser também arm's length, né, da mesma forma que os intercompany loans muitas vezes precisam ser arm's length. As coisas andam juntas, né? Não é só o fluxo de dinheiro, mas é também o fluxo de serviços que a gente cuida aqui, né? Especialmente para subsidiárias diretas, né? E Patrícia. especialmente para aquilo que a gente de fato faz aqui. Fale. Oi, tudo bem? Rafael falando. Oi. Fazer uma pergunta, né? Todas essas funções que você colocou e abrangências que você tem de países, né? Bem distintos, né? Do Japão, China, Europa, Canadá, Oriente Médio. Existem conflitos de leis, de governanças entre esses países? E caso sim, o que prevalece? Existe um pouco, eu já me deparei em situações do tipo, do ponto de vista de substância para a Holanda, eu precisaria, por exemplo, fazer parte do board da empresa que é a minha subsidiária no Peru, tá? É uma empresa de exploração mineral, né? A Vale Peru, ela está lá fazendo furos, né? De sondagem.
eu como holding direta, eu poderia fazer parte desse conselho, além de todas essas questões aqui que eu listei, né? Eu recebo informação de como é que está indo, né, a pesquisa e tudo mais. Mas aí, quando a gente foi discutir isso com o time local, eles falaram, poxa, mas a legislação local aqui não me deixa te colocar, porque você não é local, entendeu? Você não vou conseguir, eu não consegui entrar, por exemplo, no conselho nem do Peru, nem do Chile. Então, foi um conflito? Foi, mas aí paciência, entendeu? Eu tive que respeitar a legislação local, porque, segundo, né, o time local, principalmente os advogados, era mais importante essa parte, né, naquele momento. Outra situação, eu já, por exemplo, fazia uma assembleia de acionistas de uma subsidiária minha na Índia, e o pessoal na Índia me pediu uma procuração. E eu falei, não, eu não prefiro não dar procuração, né? Eu prefiro, vamos fazer a assembleia, eu participo da assembleia ou assino a assembleia, né? Como acionista. Aí, não pode. A Índia exige que seja gente local para assinar a assembleia também. Tudo bem. Aí não teve jeito, tive que passar a procuração para o representante local fazer a assembleia de forma local, né? Porque em outra situação, talvez eu pudesse falar, não, então vamos ponderar aqui se vale a pena alguém viajar até lá para fazer a assembleia localmente, né? Mas no momento eu não pude fazer isso. Então, sim, existem alguns conflitos, mas não são assim tão impossíveis de resolver, né? E geralmente a regra local pesa mais, né? Nessas situações. Patrícia, o Valdir está com a mão levantada aí? Tô sim. Fala, Valdir. Ô, Patrícia, posso falar? Então, eu não sei se eu entendi corretamente, você estava falando sobre preço de transferência, preço de empréstimo, intercâmbio, preço e tudo mais, né? E na questão do preço de transferência de produtos, se é a coisa de direito, você pode ter, cada país regulamenta de uma forma, né? Mas a gente cai aí no último conceito que você acabou de conversar, que é o conceito de governança. Eu não teria que fazer tudo isso a um preço justo, independente da regulamentação de cada país, se eu entendi correto, que são diferentes? Sim, certamente. A condição arm's length é justamente isso, é o preço justo para aquele tipo de serviço. Em relação a produtos, também, tá? A gente tem, né, venda intercompany de produtos, sim, né? Minério de ferro, até mesmo outros metais, né, que são vendidos entre várias caixinhas, né, digamos assim, várias entidades da empresa até chegar no cliente. Tudo isso é feito a preço de mercado, com estudos, né, com consultorias recomendando por trás, né, e sofre fiscalização direto, totalmente. Claro que os fluxos de produtos são gigantescos, né? Então tem uma característica de preço justo que precisa de toda essa blindagem, né? Quando a gente fala de prestação de serviço intercompany, a relevância, né, dentro do grupo como um todo é muito menor. Sim. Né? A gente está falando de coisas pequenas aqui. Eu cobro a minha subsidiária ou uma outra empresa aqui da Holanda porque eu faço contabilidade para ela, né? Daí eu pego a hora, né? E a hora do meu funcionário aqui, quantas horas ele gasta, né? Então é o conceito de ser arm's length, é cobrar, fazer um markup em cima do meu custo, às vezes, ou cobrar preço de mercado se eu tenho uma consultoria para comparar, né? Mas sim, tudo é arm's length, tudo é arm's length. Mesmo quando eu digo que o intercompany loan está a juro zero, ou está um juro muito baixo, isso é feito porque é possível que seja defendido Não, como viável, né? Sem dúvida, sem dúvida. Foi a questão do produto mesmo, que é muito mais complicado, né? Quando eu vendo minério de uma para outra, se eu estou preocupado com o contato com questão de serviço, hoje todo mundo está, você imagina com um produto que é muito maior. Não, mas o produto nem mencionei, porque assim, já tão estabelecido, né, que precisa ser, e é tão mais fácil de buscar a referência de mercado, porque eu vou vender para o meu cliente no dia seguinte, né?
Então, eu sei Uhum. qual é o preço de mercado, né? Exato. E que é muito mais fácil de implantar do que esses de prestação de serviços ou de intercompany law, por incrível que pareça, né? É. Obrigado, tá? Imagina. Fala, Lobo. Não, só para terminar a pergunta do Pina, né? Eu entendi claramente quando você falou que a questão da governança prevalece a governança local, né? Mas aí como é que fica como é que você faz para explicar isso para o regulador holandês, que no final das contas é quem está te regulando? Como é que, por exemplo, aquele caso do Peru, do Chile, como é que você explica? Você diz para ele o seguinte: olha, a legislação local não me permite, e ele aceita, é isso, mais ou menos? É por aí. Muitas vezes esse é o caminho, né? Acaba sendo uma zona cinzenta, assim. Muitas vezes não é aquela coisa preto no branco, assim, tipo um checklist, tem ou não tem, né? Muitas vezes a conversa com o regulador passa por explicar o contexto, né? Explicar a decisão de ter sido de um jeito, não ter sido de outro, né? Quase uma negociação, né? E isso é muito comum aqui na Europa, inclusive uma conversa prévia com o regulador, determinado passo, determinada coisa que a gente quer implementar aqui, o time tributário vira e fala assim, não, peraí, vamos conversar com o regulador primeiro, entendeu? E aí, isso chama ruling, né? É a obtenção de uma decisão prévia do regulador de que aquilo está ok. Tá? Isso é muito comum aqui na Europa, coisa que no Brasil não acontece. Tá? No Brasil, isso não existe. Né? Você ligar para a Receita e falar, Receita Federal, eu queria fazer uma operação assim, assim, assado, né? Tá tudo bem para você? Né? Isso, infelizmente, no Brasil não existe, mas é muito melhor, né? Eu acho que, na minha opinião, tá, gente? Eu acho uma vantagem aqui a gente poder sentar com o regulador, explicar, né? Mostrar qual é a intenção, né? Com toda a transparência, por que, né? Que isso está sendo feito de um jeito, qual que é a vantagem para a gente, qual que é a vantagem para o país, né? Porque é bom para ambos os lados, né? Mas sim, passa por uma explicação do contexto, né? Do tipo, ó, tentei, mas não consegui, a regra lá, né? Não, por enquanto não me permite fazer tal coisa, mas eu fiz essa outra coisa, né? Então, geralmente, a gente busca outros mitigadores. E assim vai, né? Às vezes a gente até faz autodenúncia, né? Percebe que um determinado assunto não foi bom, a gente tem um risco, né? Se deveríamos pagar a mais, né? No imposto porque a substância não foi tão boa quanto a lei permite, beleza, a gente paga, depois conserta, né? Mas é uma abertura muito maior com o regulador do que o que a gente está acostumado a ver no Brasil, que é uma fiscalização a posteriori e pura fiscalização, né? O negócio já foi, né? Quando você recebe a fiscalização. Márcio, você estava com a mão levantada aí, Márcio? Eu tinha levantado rapidinho. É que eu queria entender o que são essas condições arm's length, não sei como fala. Arm's length são condições de mercado. Essa é a tradução apropriada para esse termo, tá, Márcio? São aquilo que você vê sendo praticado por empresas separadas, né, que visam seus próprios negócios em relação de comércio, né, de lucro para si mesmas, né, que deveriam também ser vigentes nas relações intercompanies, né, onde lucro e prejuízo não importa, né, do ponto de vista do grupo, mas para a tributação importa, né? Então, são condições de mercado, essa é a tradução. Obrigado. Bom, seguindo aqui rapidinho no terceiro pilar que eu estava comentando com vocês, que é a cara da empresa, né? E aquilo que eu, enfim, planejei fazer e ainda não consegui fazer tanto. Tentei colocar aqui para vocês um pouco das multisferas, né, que isso pode abranger, então, desde os governos, né? E aí, assim, só para dar um exemplo aqui, eu preciso cuidar para que os meus funcionários aqui na Holanda, por exemplo, que não são holandeses, né, que são estrangeiros, tenham registro na prefeitura, né, estejam com visto. Então, tudo isso
né, também é parte, claro que não eu diretamente, né, mas assim, parte da minha equipe aqui também cuida disso, né, e para isso eu tenho uma pessoa de RH aqui, né, eu preciso ter consultorias de recolocação para ajudar, se for o caso, né, em casos difíceis. Eu tenho contato direto com o Consulado do Brasil aqui. Outro dia eu fiz uma conferência para conhecer o novo embaixador do Brasil na Holanda, para me apresentar para ele e, né, me colocar à disposição. Ele acabou de chegar. E também já estive no consulado da Holanda do Rio, né? Conheci o cônsul, conheci o embaixador. Então, tudo isso também faz parte da minha rotina. Reguladores aqui também locais. KVK é a junta de comércio, então toda hora eu estou, né, assinando papel para a junta comercial, né, e atualizando o registro das empresas, né, tem gente aqui que cuida disso. Eu faço a contabilidade aqui no Dutch Gap, né, conforme as leis locais, e também preciso cuidar para que o time, né, de contabilidade no Brasil consiga fazer a consolidação. Então, também tenho gente aqui de contabilidade, preciso fazer esse relacionamento com a autoridade fiscal, que a gente comentou. Agências de fomento. NFIA é uma agência de fomento aqui da Holanda, eles fazem a função deles é fazer todo o incremento, né, da parceria com os outros países, né, fomentar o trading, fomentar a Holanda como principal parceiro comercial, e eles são muito bons nisso, né? Eles nos ajudaram até a montar o escritório aqui, de tão bons que eles são, né? Então, e tem bancos holandeses, né? Tem outras instituições financeiras, né? Seguradoras, enfim, aqui locais que eu também acabo tendo bastante contato. A comunidade, né, também é um stakeholder importante. É claro que para países onde a gente tem operação, a relação com a comunidade é muito mais forte, é muito mais essencial, mas aqui eu também tenho relação com a comunidade brasileira, né, as outras empresas brasileiras que estão aqui, como eu mencionei, Petrobras, Embraer, CBMM, Companhia Brasileira de Mineração e Metais, Braskem, já conheci também o representante da Braskem aqui, e, enfim, acho que são umas 50 empresas brasileiras aqui, o embaixador me contou outro dia, 50 ou 55, né? A gente é chamado também a participar de alguns projetos que o consulado leva para fomentar a cultura brasileira aqui. Outro dia eles me pediram ajuda para organizar umas aulinhas de português para as famílias mistas, né? Porque brasileiros que chegam aqui casam com holandês e aí as crianças crescem falando holandês e aí a mãe quer ensinar português, mas não consegue ensinar direito. Então, a gente tem um projeto assim na Suíça, por incrível que pareça, né, de patrocinar o ensino de português na Suíça, e eu vou fazer aqui também na Holanda, vai ser bem legal. E divulgar, enfim, a empresa e o Brasil aqui, né? A gente acaba sendo uma empresa muito referência no Brasil e do Brasil, né? E não é todo mundo que, claro, né, que a gente conversa aqui e fala, eu sei quem é a Vale, né? Até que, infelizmente, recentemente, né, por causa de Brumadinho, muita gente sabe quem é a Vale, mas eu tento contribuir nessa visão da reputação, né, da mudança, do ISD, sempre que eu posso, né? E é o trabalho que eu também mencionei, que seria muito legal de poder fazer com investidores locais e fundos, né? Tem um fundo aqui, holandês, que já foi investidor na Vale, mas que vendeu, né, por questões de ESG, de reputação, e aí o diretor de Investor Relations me falou, poxa, se a gente pudesse marcar um dia, a gente voltar nesse fundo e tal, eu falei, não, nós vamos voltar, vamos conseguir, né? E, enfim, vários clientes e fornecedores aqui locais, não é muita coisa, mas outro dia eu fiz um levantamento da quantidade de minério que passa por Roterdã, né? Quanto de minério a gente vende aqui? A gente vende minério de ferro, vende níquel, vende cobre para empresas holandesas. Tem uma siderúrgica enorme aqui no litoral da Tata Steel, em IJmuiden. E assim que a pandemia permitir, já combinei com a minha
Minha colega country manager na Suíça, que também é uma mulher, que é diretora de vendas para a Europa, que a gente vai visitar os clientes locais e também o Porto de Roterdã. Então, enfim, tem muita coisa para fazer e eu estou o tempo todo equilibrando os pratinhos, né? Era mais ou menos isso que eu queria terminar aqui contando para vocês esse glamour de equilibrar tantos pratinhos, né? Parece uma missão impossível, mas não é, né? Eu acho que a primeira questão para dar conta disso tudo é ter uma equipe e focar no desenvolvimento da equipe, né? É gente, né? É impossível uma pessoa dar conta de fazer tudo. A gente precisa trabalhar em equipe, contar com networking tanto dentro quanto fora, né, do país, dentro da empresa e fora da empresa também, né? Buscar ajuda, né? Aprender cada vez mais. Eu também falo que faz parte do fatores chaves de sucesso aprender muito, porque é só assim que a gente vai conseguindo bagagem e conseguindo atuar em várias coisas tão variadas ao mesmo tempo, né? A parte da inserção cultural, que eu falei rapidinho, eu também acho que é muito importante, porque a gente está aqui como expatriado, né? Estou aqui com meu marido, minhas filhas, a gente está longe da família, né? Não é uma coisa natural, né? Nem muito fácil de ser encarada assim, e precisa de adaptação, né? E a adaptação é cada vez melhor, mais fácil a partir do momento que você se insere, eu acho, culturalmente, né? Isso não quer dizer abandonar a cultura, nossa cultura original, né? Mas tentar olhar a experiência com o olhar do outro, né? O olhar do holandês ou do chinês, né? Ou do indonésio, né? No caso, e tentar ver as coisas boas que tem aqui, né? E o que a gente pode contribuir, o que a gente pode aprender, né? E como eu falei, parece que eu não estou mais em finanças, tem horas, né? Porque é tanta função de gestão, né? Que vai desde o RH até, né? Até a gestão do fluxo de caixa, né, da Vale como um todo, que e a função de country manager ela pode ser realmente tão variada que é fácil escapar de finanças, né? A minha colega, por exemplo, na Suíça, que é da área comercial, né, e ela é também a country manager na Suíça, ela não tem função de finanças, né? Ela tem uma função comercial e, ao mesmo tempo, a função de country manager, que não é tão crítica quanto a minha aqui, porque não tem essa característica de holding financeira como um todo, né? Então ela não tem esse pilar de gestão do investimento da holding tão grande, mas ela também precisa cuidar para que a autoridade suíça esteja vendo, né, tudo de forma transparente e que tudo esteja regular, né, lá. Então é um mundo que se divide muito entre gestão e outras coisas, né? Gestão e institucional e outras coisas, né? Então, para quem gosta de finanças, né? Tipo eu, tipo vocês, é legal ter essa oportunidade de não só fazer o country manager, mas também de fazer a tesouraria, porque aí a gente conjuga as duas coisas e fica uma experiência muito rica, né? Mas tem seus perrengues, né? Como o Marcelo me perguntou, né? Pô, mas e os perrengues? Eu falei, meu Deus do céu, é só perrengue, né? O dia inteiro resolvendo pepinos, mas a chave é, enfim, ter uma equipe muito boa, delegar, né? Colocar responsabilidade no time para que eles consigam resolver as coisas, né? Também não fique tudo centralizado né? na liderança, porque isso é fatal, né? No longo prazo ninguém aguenta, né? E desenvolver as pessoas, né? Acho que esse é o principal. Enfim, esse era um pouco do resumo que eu tinha planejado. É um resumo tão abrangente que fica assim, né? Com raso, né? Em termos de profundidade, mas estou aberta a, enfim, responder mais perguntas de vocês, ou voltar, né? Com algum tema mais específico que vocês achem interessantes. Era um pouquinho do que eu queria passar aqui para vocês hoje.
Espero que Isso é tenham maravilhoso. gostado. Só queria chamar a atenção do Obrigado. ponto, não sei se vocês repararam, né? Mas a Patrícia, ela acaba, ela participa enquanto conselheira de várias empresas e obviamente, estou estudando aqui, viu? Ela atua como estatutária, ou seja, o CPF dela Sim. está na linha, né? Então, essa questão... Em vários locais. Ou seja, o CPF da Patrícia está pegando fogo em nível mundial, né? Então, um ponto que ela comentou, que bom que está com ela, os parte de seguros, né? O D&O, que é o Direct and Honors, o E&O, que é erros e omissões. Então, essa parte de seguros, de proteção ao estatutário, é muito importante. Então, isso que ela comentou me chamou bastante atenção. Quanto mais você sobe na carreira, cada vez mais a sua responsabilização, né, pessoal na física é cada vez mais pesada, né? Então, é uma decisão de carreira mesmo, né? É uma decisão de carreira. Você deixar de ser o executivo tradicional para você virar um estatutário e você assumir aquele compromisso na física, no seu CPF, de que você está assinando, e é o teu nome lá que está em jogo, né? Então, é exatamente isso que a Patrícia comentou, né? A Patrícia é um poço de humildade, né? A compra da Inco, né? Foi feito um petit comitê para a Inco, foi o Murilo Ferreira, que foi o presidente da Vale, logo na sequência, ele foi presidente da Inco para lá, foi a Patrícia e mais 2 pessoas. Então, 4 pessoazinhas ali. Então, Murilo Ferreira, Patrícia, Katsumi e o Léo, não foi isso, Patrícia? 4 pessoas, querido. E o Pedro. Pedro Ziner, 5. E a Patrícia estava no meio. Pedro Rodrigues, lembra? Pedro Rodrigues? Perdão, para o diretor dela de M&A, Pedro Rodrigues, uma flor de pessoa. Ela estava lá nesse grupo, né? Então, mas a Patrícia, como boa mineira, não vai falar disso nunca, né? E nós tivemos a honra de ter essa palestra da futura CEO da Vale. Eu aposto essa minha ficha mole. Quando acontecer, eu vou mandar fazer a camisa do Eu Te Disse, tá? Patrícia, obrigado, querida. Você hoje cumpriu quase que a definição do finanças. Imagina! Você está aí na hora do almoço, aí deve estar uma bala comendo aí, mas você deu oportunidade ao máximo, que é graduando da Bahia em economia, de conversar com você. Então, hoje foi um excelente exemplo do que é o Finanças na Prática. A gente está realmente levando conhecimento de altíssimo nível para o Brasil inteiro. Isso, a última coisa que a sua palestra foi rasa, Patrícia. Está todo mundo aqui babando, você trouxe uma visão além do que é finanças, e que é importante, né? Porque o aspiracional dessa molecada toda é essa aí, ter essa visão cada vez mais abrangente, menos número, pensar no todo. E você trouxe temas de tesouraria, rede, seguro, você trouxe tema de impostos tributários. Olha, eu estou aqui extasiado. Vamos tirar foto, gente? Obrigada, gente. Isso, a gente tem a nossa foto tradicional aí. Vamos abrir a câmera aí, por favor. Muito bom, Tiaguinho. Gostou da aula, Tiaguinho? O padrão é esse, meu filho. Rubem, cadê o roxinho, Rubem? Bota aí. Bora. Vamos lá, primeiro bloco aí, ó. Peraí. Primeiro bloco, o sorrisão. Primeiro foi. Vamos para a segunda página aí, ó. Segunda página, todo mundo. Boa, Daniel. Vamos lá, sorrisão. Rayana. Pronto, gente. Maravilha. Patrícia, querida, prazer imenso. Um bom domingo para você. Deus te proteja. Manda um abraço para o coronel e para as filhotas. Amém. Um beijo nos meninos também, na Rê. Fiquem com saúde, gente. Cuidado, viu? Fica dentro de casa. Não vamos arriscar. O trem tá feio, como diz lá em BH, tá? Tá bom, gente. Obrigado a todos, querido. Fiquem com beijo, Deus. Obrigado, gente. Patrícia. Bom domingo. Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado. Patrícia, obrigado. Bom dia a todo todos. Foi ótimo. Obrigado, gente. Obrigado, bom domingo. Patrícia. Um abraço. Bom domingo. Tchau. Fantástico, Marcelo. A palavra Meu não, cara. amigo, Fantástico. que foi isso? Bom.
Tem que começar a tesouraria tudo de novo, gente. Muito bom. Não, Esquece tudo que eu falei até hoje. Bicho, Só vou parar de gravar ela aqui. Vou parar de falava gravar as aqui coisas agora, tá bom? Vou parar de gravar aqui. Verdade.